o verso 12. Ricardo, pode diminuir aí o volume dos... Isto. Aí. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. O preguiçoso diz: há um leão no caminho. Tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Meter-se em uma discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. Uau! Ah, Deus. Sabe, aquela coisa de entrar em conversa, entrar em assunto, em problema que não diz respeito, não diz respeito, não nos compete a entrar em determinadas demandas, né? E aqui o provérbio está dizendo, olha, a gente se meter em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com a arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz: estava só brincando. Sem lenha, o fogo apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. As pessoas podem cobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para outros, nela cairá. Quem enrola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. Provérbios 27. Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que terá amanhã. Deixe que o outro o elogie, e não a sua própria boca. Alguém desconhecido, e não seus próprios lábios. A pedra é pesada, e a areia também, mas pesa ainda mais o ressentimento causado pelo insensato. A ira é cruel, e a fúria como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. Uau! A repreensão franca é melhor do que o amor escondido. Assim, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Entendeu? Uma correção franca, né? Honesta é melhor do que um amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Isso fica evidente, né? De que toda relação que carrega confrontos, carrega ajustes, verdades ditas, é uma relação de amor profundo, né? De alguém que é empenhado em perceber e responsável por perceber coisas que podem comprometer a vida do outro, né? E existem relações que você vai ver que não tem confrontos. Existem contextos que você vai ver que não tem responsabilidade sobre o resultado de alguma coisa na vida do outro, né? E aí o provérbio está dizendo, olha, as feridas feitas por um amigo sincero é melhor que beijo de um inimigo. Quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Esse é lindo, né? 27:7.
A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. É aquela coisa, né? É quem está satisfeito, né? Hasteado, satisfeito, recusa até coisa boa, né? Não aguento mais, eu estou satisfeito. Mas para quem é faminto, até aquilo que é amargo parece doce. Interessante, porque quando a gente chega para a gente é alcançado pelo amor de Deus, normalmente a gente está faminto, né? A gente está necessitado, faminto, sedento, e tudo se torna tão gostoso. Quando a gente é acolhido, tudo se torna tão gostoso. Passa tempo, a gente está farto já, a gente está no muito. E no muito, normalmente a gente tropeça no muito, não é no pouco. Normalmente as nossas maiores inconsequências, elas são na temporada alta. Temporada alta a gente tem possibilidades. Temporada alta a gente tem opções. Temporada alta a gente pode escolher. Mas na baixa temporada a gente não tem escolha. Então o que está sendo proposto a gente é grato. Mas quem está satisfeito, né, quem está na alta, até mel, até a coisa mais doce é desprezível. Mas para uma alma faminta, até coisa amarga é doce. Para quem experimentou a vida lá fora, até uma palavra de correção se torna amor. Mas para quem sempre foi muito bajulado, qualquer repreensão é desprezível. Quem está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto, até o amargo é doce. Quem anda distante da casa é como pássaro longe do ninho. O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Jamais abandone um amigo, nem o seu, nem o do seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo que ao irmão distante. Meu filho, seja sábio e alegre meu coração, então poderei responder aos que me criticam. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Quem aceita ser fiador de um desconhecido, perderá a roupa do corpo. Ela ficará como o pagamento de quem garante a dívida do estranho. Você vê, mais uma vez, Salomão, o homem mais sábio da terra e o homem com riqueza absurda, né? O homem rico da sua época, né? E você viu que constantemente Salomão aqui fala sobre ser fiador de alguém e sobre a experiência com os encantos de uma mulher, né? Então você percebe que as duas coisas que Salomão tinha em abundância, né? Mulheres e concubinas e riquezas. E ele constantemente reitera essa questão, né, de ser fiador de um desconhecido. Ontem nós conversamos sobre isso, falei essa questão, né, de pedir coisa emprestada e tal. Portanto, quem quer ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará com o pagamento de quem garante a dívida do estranho. Outra coisa importante, irmãos, que nós não temos hábito, né, e não é da nossa cultura, ficar pedindo dinheiro emprestado um para o outro. Okay? Então, assim como falei ontem falei, né, sobre essa cultura, às vezes, que a gente carrega, né, de ficar pedindo coisa emprestada, é um vestido, é um sapato, é um tênis, é uma calça, é luta, é problema. Isso causa mais problema do que benefício, né? E essa outra questão, e eu disse, né, olha, estamos aqui eu estou fazendo aqui nível de conselho ainda, né, para nós não termos isso no nosso meio. Sabe que enquanto a gente é ignorante, a gente precisa de conselho, né, porque a gente não tem conhecimento a respeito de alguma coisa, a gente precisa de conselho. Mas quando a gente é obstinado em continuar fazendo coisa que não é para fazer, a gente vai para o limite da correção, a gente vai
para a punição, para a consequência do erro. Então, assim como roupa, a gente não tem essa cultura de ficar pedindo emprestado, ou emprestando, ou, né, pouco tempo de relação, as pessoas já estão numa liberdade de usar as relações como benefício, né? Você vai ver que a pessoa não tem responsabilidade sobre o outro, mas quer benefício da relação, né? E isso é problema. O Provérbios está falando isso o tempo inteiro. Por outro lado, aqui está falando sobre ser fiador, né? Mesma coisa é empréstimo de dinheiro. Não temos essa cultura. Não temos essa cultura de ficar pedindo dinheiro emprestado. Nós somos uma família responsável. Pessoas têm dificuldade, faça saber a liderança, nós vamos acompanhando, porque é muito complexo. Tem pessoas que você vai ver que eles estão constantemente em problemas financeiros porque são inconsequentes, não são generosos, outros são displicentes com o trabalho, tem tanto de coisa. Mas sempre a gente olha uma pessoa que está precisando, parece que não, tem que todo mundo atender. Aí, às vezes, chegam pessoas novas, né, ou que não sabem da situação, olham e dizem, meu Deus, mas ninguém ajuda essas pessoas. Não, é muito ajudado, mas tem muita inconsequência também. E aí, às vezes, ensina, a pessoa precisa aprender, está pagando preço pela sua má gestão, e a gente está ensinando o tempo inteiro. Então, assim, ninguém é descuidado no nosso meio, a gente acompanha, mas muitas vezes a pessoa prefere pedir, usar as relações, tempo. Eu estava percebendo isso, pessoas que chegam também e já usam o nosso contexto para pedir dinheiro. Então vai lá, pede para um, depois pede para outro, uma ajuda para outro, daqui a um pouco começa um baita problema de gente usando o nosso meio. A gente é cordeiro mesmo, né? A gente tem um coração generoso, a gente ajuda porque a pessoa conta a história, faz sentido. Mas aí quando a gente conhece um pouquinho mais, a gente vai ver que não é bem assim como a pessoa está contando aquela história. Por isso, eu falo para você, nós não vamos criar a gente tem um ambiente de cuidado, de apacentamento, a gente tem um ambiente de fazer uma vida junto, mas a gente precisa eliminar também, muitas vezes, a ideia que se tem que a igreja é uma assistência social. Muitas vezes a pessoa vem com um espírito, ela quer os benefícios, ela quer o pão e peixe, mas ela não quer o vinho e pão. E a gente precisa discernir isso. Igreja é lugar de vinho e pão, é lugar de espírito esse espírito de a vantagem, né? E aí precisa ir para uma assistência social. E obviamente que nós, dentro dessa família, a gente vai orientar, sobretudo, Jesus tem palavra de vida eterna. O que vai mudar é palavra de vida eterna. O que a pessoa precisa, o que nós precisamos, é uma mudança de mentalidade. Agora, assistimos nossos irmãos em fraquezas, órfãos, viúvas, isso é um compromisso que nós temos, né? Mas a gente também não fica patrocinando cultura de vantagismo, né? Que a pessoa não quer a repreensão, ela não quer o conselho, não obedece às direções e está sempre fazendo bagunça, né? E aí usa das relações para fazer um comércio. Sabe uma coisa que deixou indignado Jesus? Você acha que Jesus é uma pessoa, você imagina Jesus, uma pessoa calma, né? Mas imagina uma pessoa humilde de coração, manso, olha só, uma pessoa mansa. Jesus disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Esse é Jesus. O manso virou mesa no templo. Você já percebeu isso? Uma pessoa mansa, uma pessoa assim, calma, tranquila, sabe, uma profundidade de palavras, de ensino. Mas Jesus chega no templo e estava fazendo comércio.
A gente acha, não, porque está vendendo coisa ali. Entenda isso. Primeiro, Jesus estava falando que toda relação com Deus, que tenta fazer trocar com Deus, esse comércio Deus abomina. Porque se vamos receber alguma coisa é pela graça mediante a fé. Então, Jesus estava dizendo, olha, a relação com o Pai não é um comércio. Assim também, as nossas relações, muitas vezes, nós, na vida da igreja, a gente, imagina, a gente, especialmente nós como igreja, a gente tem um compromisso muito grande com caráter, né, com a honestidade, uma vida íntegra. Ok, às vezes por erros, por equívocos, a pessoa pode ter um problema. Ok, né, não posso errar, não posso permanecer no erro, ponto. Mas assim, existe um contexto que é o evangelho, né? Um compromisso de gerar pessoas muito com caráter aprovado, pessoas que são íntegras, que são fiéis. Um minutinho só. Portanto, se tem um contexto de pessoas, né, bem formadas ou que estão sendo desenvolvidas pela palavra de Deus, é o nosso contexto. Ou seja, quem não quer pessoas do nosso meio? Né? A questão é que o que incomodou Jesus é que o contexto ali, as pessoas estavam indo para o templo, mas não era a finalidade de aprender sobre a lei. Assim como pessoas podem vir para a vida da igreja, mas eles não querem aprender da palavra, eles querem funcionário. Você está entendendo? Eles querem estabelecer sociedade. Eles querem fazer um comércio com a casa de Deus. É interessante, né? Porque a gente sempre ouve o outro lado, né? Sempre ouve, a igreja quer meu dinheiro. Vem pro lado de cá e começa a ver como que a gente vive. As pessoas constantemente querem um contexto em que eles vão ter benefícios para fazer o seu comércio, resolver a sua vida. Mas não estão com o coração, não está para a palavra de Deus, para aprender sobre Deus, não. Eles querem funcionário, eles querem parceria, eles querem sociedade. Você entende? E para isso, Jesus vira a mesa. E assim como Jesus virou, nós viramos também. Nós não permitiremos que as nossas relações virem comércio. Isso é compromisso, meu e seu. Você está junto comigo? Você está junto comigo? Pastor, então quer dizer que as nossas relações, as pessoas têm trabalho, não pode? Claro que pode, mas quando a gente começa a perceber que a finalidade, que o coração da pessoa, o que mais a pessoa desenvolve são relações para fazer comércio, elas vão acabar com isso. A pessoa daí não pede conselho. A pessoa, pastor, então, precisa de alguma coisa? Não tem problema. Fala com a liderança, fala com... então é um controle. Entendi. Então eu chego na sua empresa, eu chego lá na sua casa, você tem um projeto, você está desenvolvendo, você que ensina, é você que orienta, é você que paga o preço pelas pessoas, forma, desenvolve as pessoas. Vou dar um exemplo que acontecia muito. Isso há anos já, né? Por exemplo, a maioria dos muitos dons, né? Eu acho que a igreja é mais ou menos como uma mina, né? De carvão, né? É uma mina de ouro, na verdade, né? Ninguém dá valor para a mina, né? Você vai comprar um terreno, você compra um terreno e diz, olha, é possível que tenha ouro aí por baixo. Mas você não tem certeza que tem ouro ali. Você vai ter que escavar. Então ninguém dá muito valor para mina, para terreno que pode conter ouro. Mas todo mundo dá valor para joalheria. Sim? Nos parece que vale mais uma joalheria do que uma mina, né? Pois é, a igreja é uma mina, a igreja é um terreno que tem, talvez, pode ter muito ouro ali, mas tem muita pedra, tem muita sujeira, tem muita areia, tem muita terra ali. Tem muita coisa que precisa ser removida. Assim é a vida da igreja. Tem muito ouro, tem muito dom, mas está escondido. Alguém precisa cavocar, alguém precisa lapidar, alguém precisa dar forma, alguém precisa tratar, alguém precisa colocar, passar pelo fogo para descobrir os talentos que estão ali. Essa é a vida da igreja. Aí a gente passa tempo investindo em coisas, meu Deus, é um ou outro, a gente coloca equipamento caro, a gente desenvolve tempo, discipulado, orientação, palavra, choro, conselho, ok. Passa tempo formando, aí forma e desenvolve as pessoas. Aí tem um lá que está na mídia, tem outro lá que está no som, tem outro lá que
sei lá, que se tornou um líder, o outro lá que está auxiliando, em determinadas funções. Aí chega alguém de fora e diz, esse pessoal não trabalha? Ai, Deus. Aí eles vêm fazendo e querem para o seu negócio. Pastor, não pode. Não vamos pelo pode, não pode. Vamos pela sensatez, vamos pelo bom senso. Vamos pelo bom senso. É que não possa. Mas não pegue atalho. Daí a pessoa vai lá, fala com a pessoa e daí começa a bancar, né? Porque é um comércio, né? Então vamos lá, só pagar, porque quem paga mais, né? Aí não percebe a honra, o caminho da honra. Vamos fazer o inverso? Você treina, você desenvolve, você paga preço, você acha os talentos, ok? Aí nós vamos aí e diz, que legal, vai fazendo coisa aqui para nós. Ou seja, mas o compromisso de formar toda, daí quando a pessoa está pronta, agora começou a dar fruto, agora começou a desenvolver, vai lá. É por isso que os times de futebol têm cláusulas. Tá, então quer dizer que a igreja é um controle, pastor? Não, claro que não é. Toda pessoa é livre. Se a pessoa quiser, pode fazer. Só que é interessante, porque aqui tem um caminho de honra. E é justamente isso que Jesus... Por isso que Jesus virou as mesas. Por quê? Porque o ambiente da vida da igreja, pastor, mas não tem privilégios, benefícios, quando a gente está desenvolvendo relacionamento na vida da igreja? Claro, todo mundo cresce, contatos. Só que você estar nesse meio, você é abençoado. Só as pessoas que estão aqui, sabe, tantas bênçãos das relações, é um contato, é uma pessoa que indica uma coisa, é maravilhoso, gente com coração puro, não é tão fácil assim, tá? Não é todo ambiente que tem isso, tá? Ok, tem esse ambiente, tem privilégio, mas para nós não existe privilégio sem responsabilidade. Esse é o nosso caminho, não tem problema. Então, e a pessoa que vai fazer com o coração certo, ela vai fazer pelos meios certos, né? Qualquer pessoa aqui, você tem um empregado, vem a outra, você tem uma pessoa aqui, um colaborador, vem a outra empresa só tratando a nível de comércio. Vai dizer o seguinte, eu pago mais. Tem pessoas que eles são fruto de comércio. O que é? É para quem paga mais. Isso aí é a relação do mundo. Aqui não é. Aqui a questão, as nossas relações não são medidas são medidas pela história, pelo que o valor. E, obviamente, que a igreja não tem plataforma que desenvolva mais pessoas do que a igreja. Não tem, não existe no mundo ambiente, nenhum ambiente corporativo no mundo vai desenvolver pessoas mais do que uma igreja. Pessoas empenhadas em dar valor, caráter, redimir, ensinar. Só que aí o quê? Vai chegar pessoas e vão fazer o quê? Um comércio. Jesus vira a mesa do comércio. As nossas relações, elas são carregadas de honra. A gente precisa perceber os aspectos subjetivos de uma identidade. E não somente o objetivo. Porque senão a gente vem corrompido pelo mundo querendo fazer comércio. Eu fico só observando. Eu observo. Porque, por outro lado, é o teste para a pessoa também que está ali. Mas, claro, a gente é gente simples, né? Então, às vezes... A pessoa, então quer dizer que forma as pessoas. Não, forma as pessoas para a vida, obviamente. Obviamente, a gente forma as pessoas para a vida, né? Mas eu acho que é bom senso, né? Quando a pessoa chega ali, não tem problema quando as pessoas vão estabelecer relações, parcerias, não tem problema nenhum, desde que o coração das pessoas ali esteja mais pelo reino do que para as coisas que ficam em segundo lugar. E onde ser acrescentadas. O problema é quando o coração da pessoa só está para isso. Ela está no contexto da vida da igreja, mas ela quer fazer um comércio. A coisa que está central no coração dela é resolver o negócio, o comércio, o trabalho dela. Isso que me incomoda. Isso que incomodou Jesus. Jesus quer dizer que ele não pode vender coisa, não, mas não estabeleça comércio no meio do meu povo. Então, a gente vê isso ao longo dos anos, né? A gente vai percebendo isso, a gente vai vendo que a coisa é muito árvore do conhecimento do bem, é do bem, né? Porque querendo ou não ajuda alguém, querendo ou não é um caminho para alguém, financeiro para alguém, ajuda, mas no fim a gente percebe o espírito, por isso que o homem espiritual não discerne a respeito de todas as coisas e por ninguém será discernido.
Salomão, ele diz, olha, ele fala constantemente a respeito de, de, de relações em que alguém se compromete em questões financeiras sem perceber, avança às cegas, né, e não percebe as consequências disso, né? Portanto, o nosso ambiente, irmãos, um ambiente sempre muito guardado. Por favor, pastor, mas então quer dizer que ninguém pode ir? Claro que podemos indicar. Agora, a pessoa com o coração correto, ela vai pedir conselho, vai para as pessoas certas, chega lá para o irmão, chega lá para o líder, chega lá para o pastor, olha, pastor, estou pensando, aquela pessoa assim e tal, eu estava pensando lá para o negócio, tal, o que o senhor acha? Como é que é a pessoa? Ele diz, não, a pessoa está num outro projeto, não, tem uma outra coisa, não, a gente está desenvolvendo com essa pessoa isso aqui e tal. Verdade. Não é o controle. Quem está de fora acha que é um controle, né? Mas quem está dentro acha que está guardando a vida da pessoa. Porque aí a pessoa vai para um contexto, mas perdeu toda a orientação, perde o coração. Às vezes é justamente disso que a pessoa está sendo tratada, está sendo resgatada, né? De não fazer da sua vida um comércio. Portanto, irmãos, essa questão financeira, nós, no nosso meio, estou no nível de orientação. Não existe no nosso meio de gente pedindo dinheiro emprestado para ninguém. Se você tem dificuldades, você vai falar com a sua liderança. Não é nossa cultura. Não estou dizendo que uma pessoa em necessidade não pode precisar de algo. Estou dizendo que uma pessoa em necessidade, ela vai usar os caminhos certos para isso. Portanto, você, se irmãos ou pessoas, eu sei que lá no mundo é direto isso acontecendo, mas estou falando de nós aqui. Pessoas vêm pedir recurso para você. Espera aí, só um pouquinho. A gente tem família. Tem os meios certos, então leva para a liderança. O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo? Ah, é assim, 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 estou passando por isso. Não, então nós vamos te orientar. Tá? Aqui a gente tem que dar conta de tudo, mas a gente vai orientar a pessoa. Porque senão vira o quê? Agora, quando a pessoa é em necessidade específica, tem um ambiente para isso, tem um caminho para isso. Um minutinho só. Então, como Salomão orientou várias vezes aqui, essa ênfase, a gente precisa ser pedagógico para nós. Está sendo pedagógico para você? Eu estou vendo a dona Cléria, a irmã Cléria aqui, o Vitor Asmo. Se outros mais conseguirem abrir a câmera, eu consigo ver você. Ok? Gosto de ver você. Aí, estou vendo bastante gente agora. Estou vendo Franco, Kellen, Carla, Maria, Carolina, Emerson, Emily, Márcia, Bruno. Estou vendo todos vocês. É pedagógico isso para você? Coerente com a palavra? Testifique no seu coração? Isso tudo, irmão, só estou falando uma coisa, para proteger a sua vida, viu? Para guardar as nossas relações, porque é por isso, por esse tipo de coisa que muita gente deixa a vida da igreja. E se torna escândalo para muitos outros. Aí é interessante, né? Porque quando se ressente, a pessoa não se ressente só com a pessoa, sai da vida da igreja. O que a vida da igreja tem a ver com isso? Você tá entendendo? Por quê? Porque alguém bagunçou lá na vida da igreja. Tá, mas a pessoa tinha que ter lucidez também em relação a isso. Eu tive um problema pessoal, eu tive um problema assim, porque uma pessoa, eu estabeleci comércio com essa pessoa. E por conta dessa frustração, a pessoa abandona tudo. Isso também é outro problema, né? A pessoa abandona tudo. Todas as outras relações minimizam por conta disso. Não quer dizer nada. Tudo que a outra pessoa viveu, teve um problema financeiro lá por conta lá no casamento. Aí por conta disso abandona o casamento.
E toda a história que tem, filhos, tudo, abandonando tudo por conta do problema financeiro. Tá aí, todas as outras coisas, não. Problema financeiro, ou seja, o problema com alguém, vai lá e resolve. É a mesma coisa ter um problema com um parente. Teve um problema com o parente, abandonando a família, nunca mais ter família. Não faz sentido. A pessoa tem que ser lúcido também. Só que, claro, aí tem o grande problema do ressentimento, né? Que a pessoa prefere fugir do que ter a conversa. É como Jacó, né? Prefere fugir do que ter as conversas que nos confrontam. Né? Aí já aprendemos sobre isso. Falamos sobre isso semanas atrás. Então é o seguinte, essa questão financeira, não existe no nosso meio gente pedindo coisa emprestada um para o outro e dinheiro para o outro. Aí, se precisar, peça no lugar certo para as pessoas certas. Vamos acolher o órfão, a viúva, os que necessitam. No que comer, beber e vestir. Isso quem é família, quem é membro da igreja, está falando membro, que tem responsabilidades e privilégios e responsabilidades. E essa gente que é aliançado conosco, não vai ter falta de coisa alguma. O que comer, beber e vestir. Isso não vai ter falta, porque é a igreja. Obviamente, sendo essa pessoa uma pessoa sensata, passando por uma temporada. Agora, não é um assistente social. Coerente com a palavra, irmãos? Ensino da palavra. Sabe, tudo isso para guardar a sua vida. Posso? Nem o que o pastor quer falar esse tipo de coisa? Deixa tocar a ficha. Não toca a ficha. Ninguém precisa entrar nessa. Olha só a demanda aqui, ó. Entrando coisa, meu Deus, tá cheio de correções. O pastor tem que cuidar o que fala. Deus do céu, ser mal interpretado, porque olha só que controle, que isso, pois é, para guardar a nossa vida. A gente paga um preço altíssimo para o que é mais fácil, um pai e uma mãe. Deixa a hora que quer, se quer comer, se não quer comer, se está na rua, se não está, se está tomando banho, se não está, deixa fazer o que quer, nem se estressa, né? Pois é, vai ver o que vai acontecer lá na frente. Agora, um pai que cuida, paga preço, coloca limite, coloca horário de sono, dá o melhor, coloca numa escola, ensina, acompanha de estudo, é desgastante, mas vai ver os frutos que vão dar lá no futuro também. O Senhor está gerando em nós, é o Senhor, é a graça de Deus nos dando revelação, e nós seremos uma igreja forte, firmada na palavra, na verdade. É por isso que a gente está aqui no devocional, todo dia, meio-dia, empenhados na palavra de Deus que nos orienta, que é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos faz sensatos, nos faz cheio de vida, nos faz discernir a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente é pela árvore da vida. Amém? É nessa base que você está sendo gerado. É nessa base que você está sendo gerado. A igreja, porque a igreja, a placa da igreja. Nós nem temos placa. Nem placa nós temos. Claro que é da placa da igreja, nem placa nós temos. É o evangelho. É a luz da palavra de Deus. É a luz para a nossa vida. Aplique isso para a sua vida. É para guardar a sua vida. Então não tem essa cultura, nós aqui, de coisa, é história fiadora, a pessoa chega e já pede, já estabelece, já faz comércio, para. E você, deixa eu falar uma coisa para você também como membro da igreja, você precisa guardar a vida do outro, porque às vezes o outro vem já querendo estabelecer comércio, deixa ele ter o coração em Deus primeiro. Mesma coisa, uma pessoa que acabou de converter, já começa a relacionar. A pessoa acabou de converter, tá no encontro, o outro já tá orando, o outro tá chorando, mas já tá chorando assim, ó. Enxergando a girl, enxergando o irmão e a irmã. Deixa a pessoa converter, meu Deus do céu. Aí o nosso empenho é resolver a nossa vida, mas não que a pessoa cresça em Deus. Aí o coração já se perde, não tem, vai disputar. A gente precisa ter noção disso. Deixa a pessoa crescer em Deus. Mas daí eu vou ficar sem. Mas daí, bom, então peraí. Ou é Deus que dá, Deus que vai garantir, ou é a gente. E aí a gente pode estar fazendo uma coisa, antecipando os tempos e ter uma dura pena depois. A gente precisa ter um compromisso. Então a pessoa que chegou na vida da igreja, deixa a pessoa ter um coração em Deus. Eu queria fazer um negócio contigo. Irmão, fique em paz. Vamos tocar aí. A gente vê muitas vezes, né? Olha, só vimos um privilégio aqui, já vamos estabelecer uma conexão aqui, porque é Deus. A gente não conhece nem a pessoa, aí a gente tem uma história em Deus, tem um coração fiel e tal. A pessoa chegou 3 meses, 6 meses, 1 ano, tal, já faz as coisas e a gente entrega tudo. Não. Não somos tolos, não somos mais imaturos nem insensatos.
nós discernimos o Espírito. Agora, pastor, mas não pode fazer? Pode. Só que faça em conselho, então. A pessoa quer alguma coisa, ela vai usar os caminhos certos. Quando a pessoa usa os caminhos certos, ela não usa atalhos. A gente viu provérbios aqui. Não pegue atalhos. Ela faz pelos meios certos, aí o coração é puro. E não tem problema. Aí pode ter 3 meses, pode ter 6 meses, mas o coração é puro. Ela ouve a instrução, ela sabe esperar. Assim também uma pessoa que vai estabelecer um relacionamento. A pessoa converteu, mas aí você vê que a base dessa relação, tudo começa em Deus. Né? A pessoa está com o coração em Deus, a pessoa está querendo o Senhor, ela guarda o coração. É maravilhoso. Mas eu acho que a gente precisa ser sensato o suficiente, ter bom senso o suficiente, para ter mais empenho que outra pessoa cresça em Deus, amadureça em Deus, do que resolver a nossa vida e o nosso comércio. Sensato, irmãos. Coerente. E, afinal de contas, a vida da igreja é para que cada um amadureça em Cristo. Sim. Ou para cada um pegar o seu privilégio e resolver a sua vida. Porque não tem ambiente melhor, né? Com pessoas sinceras, honestas, com gente que está o tempo inteiro corrigindo, aí a gente vai lá e só pega o benefício. Não. Nós temos benefícios, nós somos carregados de responsabilidade. Corpo de Cristo, família de Deus. Tem muitos benefícios no nosso meio. Eles precisam ser acompanhados de responsabilidade. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Mais uma coisa, irmãos. Deixo claro aqui. Tá claro que ficar pedindo coisa, pedindo dinheiro emprestado no nosso meio, isso não é um procedimento nosso. Tá claro isso? Ok. Se liderança, se for líder, a gente tem um cuidado e um acompanhamento, assim como todos os outros, mas ainda, tanto quanto ou ainda mais, sobre líderes. E muitas vezes, por conta da posição, a pessoa pode, em determinado momento, às vezes nem com má intenção, mas a outra pessoa fica constrangida. Imagina, se eu chegar para você e pedir um recurso, meu Deus, é o pastor pedindo, tem um peso, eu sei que tem, um líder também. Só que falo uma coisa para você. Qualquer irmão, estou falando isso aqui como instrução, tá? Instrução para frente, a gente tem uma vida para viver, como instrução. Esses irmãos, eles são acompanhados, eles têm lugar para, assim como você, assim como qualquer um do nosso meio, membro da igreja, tem lugar onde pode recorrer, segundo as suas necessidades, certo? Então, e se isso acontecer, imagina, estou falando, a igreja vai crescendo, se isso acontecer, faça chegar até mim. Não se sinta constrangido pela posição. E às vezes não testifica no seu coração, mas você ficou constrangido, imagina um líder perde um recurso, como que você vai dizer que não? Fica constrangedor, né? Faça chegar até o pastor, por favor. Ok? Não se sinta constrangido por isso. Não estou dizendo aqui que a pessoa se sinta ameaçada. Às vezes tem até uma relação de confiança, mas vai fazer algo, eu quero que você entenda. Isso passa uma mensagem, tá? Mas essa pessoa não é cuidada. Não, claro que é cuidada, mas às vezes é cuidada, está sendo orientada, mas o pastor nem está sabendo que isso está acontecendo. Assim como outros irmãos, precisa ser líder, assim como outros irmãos, fico pedindo, tá, mas só um pouquinho, já foi ajudado, já foi orientado, mas o que acontece com a pessoa que usa desse ambiente agora para ficar pedindo? O que está acontecendo aqui? É que tem muita coisa que talvez ninguém saiba. Tem muitas pessoas que a gente ajuda que as pessoas nem sabem. A gente não fica publicando, mas a igreja é isso o tempo inteiro, acolhendo. E mais uma vez, esse ambiente de família, claro que cada um de nós pode ter as nossas dificuldades. Sobretudo, a gente vai ensinar a buscar o Senhor vai abrir portas. Sobretudo, é uma vida, um ensino de viver pela fé. Agora, também nós acolhemos. O GC vai acolher, a família vai acolher. Mas, sobretudo, tem coisas que a gente não é Deus para resolver. A gente vai ser uma extensão, braço de Deus, a gente pode acolher, a gente pode dar uma palavra, a gente pode dar uma orientação, necessidades mais agudas, a gente vai acolher, não vai faltar o que beber, comer e vestir.
Mas a gente não pode estabelecer relações que muitas vezes ninguém sabe o que está acontecendo, e aí é um líder, é uma pessoa pedindo dinheiro, pede para um, pede para outro, depois a gente vai ver o tamanho do problema, tem 10 pessoas envolvidas, e aí depois disso tudo se torna um escândalo. Então é o seguinte, sabe que não é nosso procedimento, não é. E se chegar até você, corra para o líder, se for o líder, corra para mim. Amém? Agora, todos aqueles que responsáveis, comprometidos com a causa do Evangelho, aliançados conosco como igreja, não terão falta de coisa alguma no que diz respeito a comer, beber e vestir. Amém? Conselho, orientação, palavra, discernimento. Amém? Eu posso pegar para mim. 27:14. A saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. A esposa briguenta é irritante, como a goteira num dia de chuva. Tá vendo? Salomão vai falar ele fala do dinheiro, do fiador e fala de esposa. Para cada versículo, ele falar de uma, tem 1000 versículos para ele falar. A esposa briguenta é irritante como uma goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento ou agarrar o óleo com a mão. Irmãos, só um parênteses aqui. Lembrei de algo aqui. Essa instrução aqui, tanto de Salomão, né, sobre ser fiador, sobre questões financeiras, isso não tira a sua espontaneidade em querer ofertar na vida de alguém, tá? Se você quer ofertar na vida de alguém, você é livre para fazer isso. Certo? Você é livre para fazer isso. É você que quer ofertar na vida de alguém. Ok? Você é livre. Mas perceba também as motivações. Tá? As suas motivações. Não por dó. Sempre por fé. Porque aquilo que não é feito de fé é pecado. Então não é por dó. Então muitas vezes você pode ter compaixão, mas você prioritariamente você carrega uma palavra para instruir a pessoa. Né? Senão a gente está no limite do que o mundo faz. Não menos que isso. Acho que a ajuda, porque ela não é o dinheiro, mas não menos que o dinheiro. Pode ser, você vai lá, oferta na vida de alguém, partindo de você. Tá? Mas perceba também as suas motivações, porque senão a pessoa só patrocina, muitas vezes, né? Patrocina a pessoa que não quer Vamos lá, a gente olha essas campanhas aí, por exemplo, não dê esmola no sinal. Isso não parece um absurdo? Meu Deus, olha só, as pessoas precisam. Mas por quê? Porque tem muitos que negam a orientação, negam o acolhimento, negam o centro lá de reabilitação. Eles negam, eles não querem o limite da repreensão, da instrução, e eles vão para a rua. Aí, muitos estão patrocinando um abismo para a pessoa. Você percebe? Um caminho de abismo. Por quê? Porque o ambiente de ensino a pessoa não quer. Então, esse é por isso que tem esse tipo de orientação. Então é o seguinte, quando parte de você perceber sua generosidade, isso é indiscutível, ok? Mas fica aqui também um conselho, perceba suas motivações. Como ferro, 17, ou melhor, 15, vamos voltar no 15. A esposa briguenta é irritante, como a goteira num dia de chuva. Tentar contê-la é como deter o vento, ou agarrar o óleo com a mão. Como ferro afia o ferro. Olha agora. Assim um amigo afia o outro. 27:17. Como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Então vamos lá. O que vai nos tratar, irmãos? Uma música. Não é uma música. Ouvi uma música, me senti confrontado pela música, e aí eu vi que meu caráter precisa ser ajustado. É uma música. É a música. Sabe o que vai nos ajustar? O que vai nos afiar, nos testar? As nossas relações. Então nada vai testar mais você do que as suas relações mais próximas. Sua relação dentro da sua casa, seu marido, seu casamento, sua esposa, seus filhos, nada vai. Nós no GC, no ambiente GC, por isso. Se a gente viver sem relação, vive
paz, né? Ou em tribulação disfarçada, né? Não tem problema com ninguém, que igreja maravilhosa, a gente vai lá, levanta as mãos para o céu, canta os louvor bom, é de Deus, a gente se sente que é de Deus, mas a gente não é aperfeiçoado em amor, a gente não conhece o que é amar, o que é ser fiel, né? O que é a gente permitir ser afetado pela palavra e ver Deus no outro, corpo de Cristo, família de Deus, ok? Mas igreja em relacionamento, o ferro, vai ter um monte de ferro afiando outro ferro, vai ter um monte de gente ajustando, tratando a vida de outras pessoas. Então, nossas relações, o Senhor vai usar das nossas relações como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, um amigo afia o outro. Quem cuida da figueira comerá dos seus frutos, quem protege os interesses do seu Senhor será recompensado. 19. Como a água no rosto corresponde ao rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Uau! Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca serão saciados. Esse aqui é o caminho, né? É o caminho do prazer, é o caminho da ganância. A gente, uma hora eu paro. É o caminho do vício. Uma hora eu paro. Não vai parar. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Ainda que se moa o insensato com o cereal no pilão, é impossível separá-lo da sua insensatez. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre, e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Depois de recolhido o feno, germinada a nova plantação e reunido o capim dos montes, os carneiros darão lã para suas roupas, e os bodes poderão ser vendidos pelo preço de um campo. Você terá leite de cabra suficiente para si, para sua família e para suas servas. Aleluia, aleluia. Profundo, né? Capítulo 28. Os perversos fogem, mesmo quando ninguém persegue, mas o justo é valente como leão. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos. Quem obedece à lei luta contra eles. Os que praticam mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entende plenamente. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. O filho que obedece à lei demonstra uma questão aqui, né, irmãos? Oh, Deus. Como o mundo ele é tolo, né? O moralismo no mundo, né? Eles criticam tanta coisa, batem tanta coisa, mas a sua vida é tão corrompida. Eles criticam o crente, eles criticam a igreja, criticam o pastor, criticam o governo, criticam pessoas, mas eles são cheios de corrupção. O mundo jaz no maligno. Eles não se enxergam, irmão. E eles denunciam aquilo que eles mesmos fazem. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, ele fala isso. Eles aplaudem, eles vaiam aquilo que eles mesmos fazem. E o erro dele, eles aplaudem. Né? Então, muitas vezes, você vai ver a pessoa lá, pessoas são extremamente desconfiadas de tudo e tal. Você vai ver que a forma que ela consegue enriquecer é cheia de caminhos maus, perversos, sombrios e corruptos. Né? Mas depois ela mede as pessoas pelo que tem, né? Eu trabalhei duro. Trabalhou duro, não. Enriqueceu através de coisas corruptas. Mas o Senhor, a seu tempo, é um plantio, né? Vai ter colheita. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com os libertinos envergonha seu pai. 28:8. O lucro obtido na cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. Uau!
As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. O rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre quem tem discernimento. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. Ninguém tente detê-lo. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. Uau! Olha, irmãos, isso é... O Senhor nos dê ouvidos de ouvir. Quem trabalha com dedicação vai ter fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A gente já falou sobre isso, né? A ganância, né? Então, os jogos de azar. Agora, antes a gente tinha que ir lá nos caça-níqueis, né? Agora, caça-níquel tá na mão. Tá na palma da mão. Arrebentando com família. A gente já falou sobre isso há 2 dias atrás, 3 dias atrás. Por favor, não vá por esse caminho. Ouça a palavra do Senhor. Não é o pastor aqui, é a palavra do Senhor. E se o pastor está falando a palavra do Senhor, ouça a palavra e o pastor. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasia acaba na miséria. Não vá por esse caminho. Não precise de tigrinho, aquele que tem o leão da tribo de Judá. Você tem uma fonte para te abençoar, é o Senhor. É o Senhor que te abençoa. Não acredite que isso é bênção de Deus. Não é assim, a nossa sorte é o Senhor. O Senhor vai abençoar da maneira justa, correta. Eu já estou vacinado já. Estou imune já a esse tipo de coisa, que é essa coisa, toda essa coisa que parece de Deus, mas não é de Deus. Parece, é rápido, mas não é de Deus. E pode dar certo para o ímpio. Irmão, aprendi uma coisa na minha vida. Tem coisa que dá certo para o ímpio, mas não é para você. Tem coisa que dá certo, mas deu certo para o fulano, mas o fulano não é do meu povo, ele não é hebreu, não é judeu, não é cristão. Nós temos outro governo, irmão, não é o governo do mundo. Tem coisa que deu certo para o ímpio que não é para nós. Aquilo lá, porque o Deus deles é esse, Mamon é o Deus deles, para nós é outra coisa. Então nem tudo, porque deu certo para um, vai dar para outro. Nem todo negócio que é para um é para outro. Sabe, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor nos enriquece, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Bênção com dor não é do Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasia acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Nunca é bom agir com parcialidade, mas há quem faça o mal até por um pedaço de pão. O ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais que a bajulação. Uau, olha só. A gente às vezes não gosta de falar para a pessoa não se ressentir, né? Mas olha o que o provérbio está dizendo. Salomão está dizendo. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta mais do que a bajulação. No fim, a pessoa vai meditar, por mais que ela se fique incomodada com aquilo que você falou, mas é isso que ela vai meditar e um dia ela vai honrar isso. Quem rouba de seu pai e de sua mãe diz, que mal há nisso? Não é melhor que o assassino. Uau! Quem rouba de seu pai e sua mãe e diz, não há nada de errado nisso, não é melhor do que um assassino. A ganância provoca brigas. A confiança no Senhor conduz à prosperidade. Quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com a sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres não passará necessidade.
mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Então aqui, olha só, a gente ouviu ontem, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Então assim, a generosidade, tá? A pessoa em necessidade, que você testifica no seu coração, quando alguém pede para você, né? Você ser generoso, não há problema nenhum nisso, né? Quem rejeita, né, o pobre, aquele que realmente passa necessidade, que você vê que não é que não é ali alguém que foge das responsabilidades, foge do conselho, foge do compromisso, foge do serviço, né? Mas realmente passa necessidade, né? Quem ajuda não vai passar necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado, né? Então, Jesus disse, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres, né? Só que, obviamente, que Jesus também falou que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Obviamente que o problema nunca é a riqueza ou a pobreza, né? Não é que a pobreza é uma virtude e a riqueza é um problema. Não, a riqueza é boa e a pobreza é ruim. A questão é que a gente precisa... Tá bom, fecha aqui. Vai lá e pega um paninho. Tudo bem. Jesus, a gente há de convir, né, que na riqueza a pessoa fica muito vaidosa, muito autossuficiente. É difícil um rico reconhecer que precisa de um governo, de um salvador, precisa de uma orientação para a sua vida, porque a pessoa não tem necessidade alguma, não é? Então a questão que Jesus estava falando não é em relação propriamente à riqueza, não tem problema nenhum. Você, o Senhor, na verdade, se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Não tem problema algum quanto isso, né? O problema é que dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Por quê? Porque a atitude normalmente é arrogante, prepotente, presunçosa, autossuficiente, né? E por isso que daí aí não se coloca na posição de quem precisa de algo, né? Então, 28 e 25. A ganância provoca brigas. A confiança no Senhor conduz à prosperidade. Quem confia no próprio entendimento é tolo. Quem anda com sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. 29. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Faz sentido, né? Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo sofre. O homem que ama a sabedoria alega seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Se o sábio levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Os sanguinários odeiam o íntegro, mas os justos procuram ajudá-lo. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Se um governante der atenção aos mentirosos... Um minutinho só. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio controla em silêncio. 12. Se um governante der atenção aos mentirosos, todos seus conselheiros serão perversos. O pobre e o opressor têm isso em comum. O Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre.
A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Uau. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Discipline seus filhos, e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. Aleluia. Vamos sublinhar, né? Você tem que dar ênfase ainda mais na nossa hora de bater, né? Na nossa hora de apanhar. Garantido que isso está acontecendo. Na nossa hora de bater, nós temos que pegar uma teologia, pelo menos. Estou respaldado com a Constituição aqui. Aleluia. A palavra de Deus. Olha só. Uma coisa, né? Às vezes a gente usa a palavra, né? Nunca faça isso, obviamente, né? Você está lá corrigindo seu filho e daí diz, porque Deus manda, a palavra de Deus manda. Isso aí só vai causar revolta naquele que está apanhando, né? Corrija e esteja seguro, né? Esteja seguro do que... A gente precisa aprender uma coisa, irmãos, olha só. A vontade de Deus, Deus deu livre-arbítrio. Tá? Deu a mim e a você. Então você usa se você quiser. Tudo isso que a gente está falando, a palavra, a instrução, a maneira de ser igreja, tudo isso, você não é obrigado a nada. Agora, quando isso se tornou uma verdade para você, isso testifica no seu coração, é uma verdade, e você acata isso basta. Você precisa assumir a responsabilidade das suas ações, mediante o ensino que foi passado para você. Agora, é falta de bom senso você toma uma atitude, mas respalda sempre com a autoridade de alguém. Vou dar um exemplo. Você vai exortar um filho, mas usa a autoridade do outro. Foi tua mãe que mandou, ou foi seu pai que mandou. Você vai falar alguma coisa, isso acontece muito, e eu estou tentando discernir isso, né? Muitos irmãos vêm pedir conselhos, né? A gente vive em conselho. Mas uma coisa, meu irmão, se você vem pedir um conselho para mim, conselho é diferente de direção ou ordenança. Quando, por exemplo, der um direcionamento, por exemplo, eu gostaria que você fizesse assim, eu quero que você faça assim. Bom, isso é um direcionamento. Vai lá e faz assim. A pessoa vai lá e faz. Aí se alguém não concordou com alguma coisa e tal, mas por que você está fazendo esse procedimento aqui? Não, porque eu estou aqui, porque o pastor pediu para eu resolver isso aqui. Ponto. Tem uma ordem aqui, tem uma direção aqui. Tá bom. Agora, muitas pessoas vêm e dizem assim, pastor, o que tu acha? Primeiro que já começa por aqui. Às vezes a pessoa não tem um posicionamento claro para aquilo, quer saber o que eu acho primeiro. O certo seria discernir, olha, tem essa situação, a minha posição é essa, eu gostaria de saber o que o senhor percebe em relação a isso. Beleza, isso é um testificar. Aí tá bom, então vai lá, pastor, o que o senhor acha? Daí eu vou avaliar a situação. Então, eu acho coerente isso aqui. É que eu acho. Eu acho que esse caminho me parece mais razoável. Eu acho que essa opção aqui é mais coerente. Tá bom. Aí a pessoa vai lá e agora vai fazer. O que ela acha? Não, o que o pastor acha. Não, mas eu não mandei ninguém, gente. Eu só dei um conselho. Mas daí o que a pessoa vai fazer? Ela vai lá, vem aqui. Porque eu já falei com o pastor. Mas falou o quê, filho? Por que tem que colocar na conta do pastor? Por que tem que pegar o crachá, a autoridade do pastor, para fazer uma coisa que você quer fazer, eu não quero fazer nada? Você pediu um conselho. É um conselho. Olha o tanto que é problemático. Sabe por quê? É porque a pessoa nunca quer carregar o peso da responsabilidade das suas decisões. Então é o seguinte, quando você pedir um conselho, o conselho é para você. Mas a partir do momento que você vai fazer alguma coisa, é a sua responsabilidade. Por isso que é conselho, não é ordem. Quando for ordem, bota na minha conta. Quando for conselho, é a sua.
A palavra de Deus está dando um monte de conselho para você. Aí vai bater no fio e vai dizer o quê? Porque a palavra de Deus está mandando. Não, é porque você está fazendo. Só que você ouve tantas teorias aí no mundo, mas o que instrui você é a palavra de Deus. Mas daí o filho vai ficar bravo com quem? Com Deus. Fica bravo com quem? Com o pastor. Tem uns que dizem assim, aqui, ó, vou falar com o pastor vai te pegar. Meu Deus do céu. O que vai estar dizendo? Eu sou uma joia preciosa, a mãe te ama, mas o pastor é o Satanás que quer te pegar. Você está entendendo? O guri vai correr do pastor. Vai correr dessa igreja, desse Deus aí, porque tudo de ruim está na conta de Deus. E a pessoa, isso aqui é covardia, irmão, não faz isso não. Não vai por esse caminho. Assuma a responsabilidade. Então, quando você pedir um conselho, o conselho é para você. E você faz o que você quiser com o conselho. Se você quiser desprezar o conselho, se você quiser anotar o conselho, mas se você quiser cumprir o conselho, é a sua decisão. Então, vai lá, vai tomar uma decisão, pedir o conselho, não coloca na conta dos outros. Isso é responsabilidade. Isso é maturidade. Amém? A pessoa fala com o pastor, fala com o irmão, fala com... Ah, já falei com... E tem outra coisa. Olha aqui, ó. Jovens, às vezes adolescente faz isso. Aí eu já falei com o pastor. Tá, mas o que o pastor falou? Pergunta o que o pastor falou. Às vezes parece que falou com o pastor aprovou tudo, já viu disso? Não falei com o pastor, não, falou com o pastor, né? Aí parece, eu sei que não, se o pastor tá sabendo, tá, mas tá sabendo e o pastor concordou? Não, a pessoa veio e falou e o pastor não concordou com nada. Ele falou com o pastor. Mas o pastor não concordou com nada que ele disse. Então, falar com o pastor, falar com a autoridade. Ah, falei já com o chefe. Pois é, ele concordou? Falei com o pai. Ah, não, mãe, eu já falei com o pai. Aí eu queria fazer isso. Tá, aí ele deixou? Não é assim que se pergunta? Vamos ver aqui. Vejo a Luana. Vejo muito importante também para assumirmos a responsabilidade na educação dos nossos filhos. Não transferirmos isso ao pai ou à mãe, mas fazer tudo o que está ao nosso alcance para fazer. Mesmo que tenhamos que ser firmes com o nosso posicionamento, não podemos transferir a culpa, né? Ou a responsabilidade, né? Não transfere a responsabilidade. Então, às vezes, assim, a mãe está lá, claro, a mãe tem essa demanda de acompanhar os filhos em casa, né, de estar mais presente, aí tal. Mas aí tem toda a demanda e diz o seguinte: quando o pai chegar em casa, tu vai ver. Ou seja, eu sou uma ótima pessoa, mas o teu pai o cara vai chegar, quer ter paz em casa, trabalhou o dia inteiro, mas tem que exortar a família. Ok, é a função do pai qual? Respaldar. O pai é uma autoridade que vai evidenciar o princípio. Ou seja, se a mãe deu uma orientação, ela instruiu o ignorante, ela corrigiu o mal-entendido, ou ela puniu o rebelde, a mãe vai lá, vai orientar, coloca num castigo, ou vai passar a vara, e a criança continuou sendo rebelde, o pai vai respaldar o princípio agora, a autoridade, respalda a mãe. Aí agora, se o filho foi inconsequente com a mãe, vai lá o pai. Agora, a mãe vai por esse caminho, não é só a mãe dar orientação e depois passar o que o pai resolve o problema. O pai vai respaldar isso. O inverso é verdadeiro. Às vezes o pai faz a parte boa, mas é a mãe que tem que instruir. Ele faz a parte boa, mas a responsabilidade é a mãe que tem que punir, a mãe que tem que passar uma vara, a mãe que tem que colocar de castigo e a mãe que tem que... Não, só um pouquinho. A gente precisa ser coerente nisso. Então, todo o conselho, ele é para nós. E nós fazemos o que quisermos com o conselho. Isso está claro, irmãos? Fica claro? Então, quando alguém foi lá, eu falei com o patrão, ele deu um conselho. É um conselho. É diferente de uma ordem. A ordem, a direção, a responsabilidade, ela está compartilhada. Falei outro momento aqui, né, de situações que diz assim, a pessoa diz, olha, eu estou fazendo aqui, mas é que o pastor mandou, né? Peraí. É o pastor que quis, né? O que a pessoa está dizendo? Por mim, eu sou uma ótima pessoa. Eu não queria estar fazendo coisas aqui, mas o pastor, né? Fazer o quê, né? Crianças, faça silêncio porque o pastor não gosta de barulho. É o pastor que não gosta. Você pode estar um banzé e tá joia. Sua casa pode estar todo mundo destruindo. Você tá feliz da vida.
Não tem problema nenhum, mas é o pastor que não gosta, né? É o pai que não gosta, né? É a mãe que não gosta, né? É o professor que não gosta, né? Tá vendo? Sempre a autoridade. Nós carregamos responsabilidades. Então, a palavra de Deus é um conselho. E no momento que você virou um cristão, meu irmão, esse conselho, se você agora internaliza no seu coração a responsabilidade, carregue responsabilidade. Isso é justiça própria, é querer ser bom o tempo todo. Você não quer confrontar ninguém, você vê... Eu achei lindo agora, Franco, na liberdade que nós temos aqui, o Franco chegou para mim e disse, pastor, esses dias eu vi uma situação, e aí eu vi a situação acontecendo, e eu pensei assim, o pastor eu acho que está vendo, o pastor vai corrigir isso. Ele veio e falou para mim, né, disse, pastor, como a nossa justiça, né, eu deveria já ter intervido, né, eu já poderia ter orientado ali, porque eu percebi. Mas às vezes tem aquela coisa, deixa que o pastor vai resolver. Mas se eu sou um irmão, eu tenho responsabilidade sobre essa casa. Pô, se eu estou vendo que o irmão está colocando dentro da tomada, por que não, é o pai que tem que ver isso, porque eu não quero me indispor com o irmão. Agora o provérbio está dizendo que até uma correção, ela é mais válida, ela é mais celebrada, passa o tempo, ela vai ser mais celebrada do que um aplauso. Isso é responsabilidade. Então é o seguinte, você está em determinada posição, você é irmão, é você que tem responsabilidade. Você está vendo o irmão sendo inconsequente? Chega na vida dele e fala. Porque depois, eu vi acontecendo. E por que não falaram? Já tinha acontecido isso, aquele outro. Mas por que você não falou? Eu não quis me indispor. Entendi. Não é privilégio, mas não responsabilidade. Então nós temos o privilégio de estar na família, mas não temos uma responsabilidade com aqueles que estão e fazem parte dela. Nós não somos assim. Isso aí, queremos ser aprovado o tempo todo, irmão André. Queremos aprovação o tempo todo. Mas Deus do céu, nós passarmos pelo caminho de ser mal interpretados, né? Ou nos indispormos com alguém. Afinal de contas, a gente é pessoa maravilhosa, a gente só quer o bem de todo mundo. Mas a responsabilidade de corrigir alguém, a gente não quer. Então eu estou dentro dessa família aqui, mas não tem responsabilidade. É isso aqui que define o que é membro e o que não é na nossa igreja. É o tanto de responsabilidade que a gente carrega. A pessoa diz, eu gosto desse ambiente, quero esse ambiente. Só um minutinho que o fundo musical tá forte aqui em casa. Peraí. A gente gosta do ambiente, mas não quer ter responsabilidade nenhuma. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de estar perto, a gente gosta da palavra, a gente gosta das reuniões, a gente gosta de tudo. Mas a gente empenhado em ser parte, assumir responsabilidade, falar na vida dos irmãos, visitar alguém, acompanhar, liderar alguma coisa, empenhar, mas isso aí não conta com a gente. Não, aí é multidão e seguidor ocasional. Discípulo tem responsabilidade. Amém? Discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria no seu coração. 29:18. O povo que não aceita orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Para corrigir o servo, é preciso mais que palavras. Ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. Meu Deus. Só vou dar ênfase aqui, mas não vou nem comentar. Porque senão dá outra pregação aqui. O servo mimado desde a infância se tornará querido, amado. É isso? Sem trauma nenhum. Não, o servo mimado desde a infância se tornará rebelde. Ninguém diz não pro querido, pro Juninho. A pessoa irada provoca conflito. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Aleluia. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo. Sob juramento, não ousa testemunhar. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro. Provérbios 30. Os ditados de Agur, filho de Jaque, contêm esta mensagem. Estou cansado, ó Deus. Estou cansado e exausto, ó Deus. Sou o mais tolo dos homens.
não tenho discernimento. Não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento do santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Diga-me, se é que sabe. Toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção. Não acrescente nada às palavras dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Ó Deus, eu te peço 2 favores. Concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que roube e com isso desonre o nome do meu Deus. Não fale mal do servo a seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você sofrerá as consequências. Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas e suas presas como facas. Devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. A sangue, olha aqui, 30:15. Oh, Deus. A sanguessuga tem alguns dizem que 2 filhas. A sanguessuga tem 2 filhas. A saber, Dá e Dadá. Mais e mais. Aquelas... Tem que finalizar aqui, né? Comentar. Mas pessoas que se escoram e dá mais e mais e mais e mais. Elas são inconsequentes, sanguessugas. Sanguessuga tem 2 filhas, Dá e Dadá. É mais e quero mais. Há 3 coisas que nunca se satisfazem. Ou melhor, 4 que nunca dizem. É suficiente. Quais são? A sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento e o fogo abrasador, a paixão. Uau. O olho de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale e devorado pelos abutres. Há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que não entendo. Como a águia plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha, como a embarcação navega no mar e como o homem ama a mulher. Tem coisa que é um mistério. É o provérbio, sou eu não. Olha aqui. O pastor, não, ditado de Agur. O ditado de Agur, filho de Jaque, contém essa mensagem. É palavra de Deus. Olha aqui. Há 3 coisas que me deixam maravilhado. Ou melhor, 4 coisas que não entendo. A mesma coisa que deixa maravilhado, não entendo. Como a águia plana no céu é uma maravilha? É. Entende-se como isso acontece? Não se entende, né? Como a serpente rasteja sobre a rocha. Uau. Como a embarcação navega no mar. Aleluia. E como o homem ama a mulher. Ou seja, é uma inspiração divina, né? A mulher adúltera devora o homem. Depois limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer. Ou melhor, 4 que ela não pode suportar. O servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja um marido. Eita. Tá vendo que eu falo as metades da laranja? É isso aqui, ó. Gente amargurada que enfim arranja um marido. Pode saber, vai ser a histeria vai lá em cima. Porque vai ser a fonte da manutenção do ego agora. Gente amargurada é assim. E a serva que toma o lugar de sua senhora. Uau. 3 coisas que fazem a terra estremecer. Ou melhor, 4 que ela não pode suportar. Servo que torna rei, tolo arrogante que prospera, mulher amargurada que enfim arranja um marido, e a serva que toma o lugar de sua senhora. Há 4 coisas na terra, são pequenas, mas muito sábias. Olha, isso é lindo aqui, ó, Provérbios 30:25. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. Primeiro,
uma coisa pequena na terra, mas cheia de sabedoria? Formiga. Embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Os coelhos silvestres, que embora não sejam poderosos, fazem sua toca nas rochas, ou seja, lugar seguro. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. E as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até nos palácios dos reis. Há 3 seres vivos que caminham com um passo elegante, ou melhor, 4 que se movem de modo imponente. O leão, rei dos animais, que não abre caminho para ninguém. O galo, que anda de peito estufado. O bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tramou o mal, tape a boca em sinal de vergonha. Como bater o leite produz manteiga, e um soco no nariz o faz sangrar, provocar a ira resulta em brigas. 31. E aí agora nós finalizamos hoje, então, o livro de Provérbios agora. Ditados do rei Lemuel. Ditados do rei Lemuel contém essa mensagem que sua mãe lhe ensinou. Meu filho, filho de meu ventre, filho de meus votos, não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para os que estão morrendo e o vinho para os que estão amargurados. Se bebam para se esquecer de sua pobreza e não se lembrar de suas dificuldades. Vá em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Fale em favor dos pobres e desamparados. E providencie que recebam justiça. Olha agora, Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela é mais preciosa que rubi. Olha só uma mulher virtuosa. Ela é mais preciosa que rubi. O marido dela tem plena confiança nela. Pastor, E ela retencerá a vida grande. o áudio está bem abafado. Faz bem e não mal. Perfeito. O áudio abafado, né? Minuto. Voltamos. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Olha só, a mulher aqui a sua posição, tão disciplinada. A mulher normalmente é mais disciplinada que os homens. Normalmente a mulher é mais disciplinada, mais aplicada, elas amadurecem mais rápido. Uma jovem com 18 anos, ela já está pensando em sonho, ela já está pensando... Só um pouquinho. Normalmente ela já é mais... Já tem já vislumbra, né? Já tem sonhos, já tem mais ou menos um caminho que ela quer seguir. E o homem... normalmente ele amadurece um pouco mais tarde, né? Precisa de outras situações. Normalmente com os 18 anos ele está perguntando se ele consegue, se o pai e a mãe dão um PlayStation ainda para ele.
né? É outra pregação. Mas a mulher virtuosa, ela já amadurece mais rápido. E é interessante que o marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Olha só, a mulher tem o poder de fazer isso. Mas tem o poder também, aquela que não é virtuosa, é só poderosa na maneira do mundo, ela faz empobrecer também. Mas a virtuosa faz enriquecer. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela adquire lã e linho. O que é isso? Ela trabalha. E com alegria trabalha os fios com as mãos. Ou seja, ela pode ser também empreendedora, né? Ela sempre se vira, né? Ela tem algum projeto, ela está desenvolvendo alguma coisa. Olha só, a mulher virtuosa, como navio mercante, traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Uau! E planeja a tarefa do dia para sua serva. Então, ela tem liderança. Está falando que uma mulher virtuosa tem liderança. Ela faz algo aqui, ela cuida dos filhos, ela levanta cedo, ela é empreendedora, ela cuida e dá orientações de liderança. Vai examinar um campo e compra. Ela sabe até negociar. Essa mulher virtuosa. Pastor, mas isso aqui é muito próximo da mulher poderosa do mundo, porque a mulher poderosa faz tudo isso. Não muito aquela parte dos filhos, cuidar do filho, da família, honrar o marido, não é muito, né? Mas a mais do negociar, do fazer, do empreender, tudo isso a poderosa faz. Ela vai examinar um campo, compra, com o que ganha, planta um vinhedo, ela sabe empreender, sabe investir, é cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, sua lâmpada permanece acesa até a noite, ou seja, ela vai dormir tarde. Ela não ama a cama, não. Suas mãos operam o tear, né, o tecer, e os dedos manejam a roca, as agulhas. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes, ou seja, ela se antecipa, ela lidera, ela provê, ela providencia, né? Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido. Agora, qual é a diferença entre a poderosa e a virtuosa? A virtuosa, ela faz tudo que a poderosa faz. Só que tem uma coisa. Aqui está a diferença. Verso 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Então, tudo que ela faz, ela sabe que ela é a coroa do seu marido. Ela faz tudo isso. Mas ela coloca, ela reconhece a autoridade que o seu marido tem dentro da sua casa. Seu marido é respeitado ao ponto de se sentar com demais autoridades. Ela faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Olha o elogio do marido. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Aleluia, aleluia. Provérbios, o livro da sabedoria, conclui falando uma vez, né, que Salomão, ao longo de Provérbios, enfatiza, né, que uma mulher goteirenta pode destruir uma casa, não é bom viver com ela, mas fala também da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, quem a achará? Ela empreende, ela é resolvida, ela é sábia, ela estuda, ela cuida dos filhos, ela é prudente, ela antecipa, mas tem uma coisa, ela reconhece que Deus colocou uma autoridade para dar direção e propósito para sua casa. E ela é uma cooperadora. Não tem problema ser uma líder, não tem problema gerenciar a empresa, não tem problema, nada disso. Só que é na relação, ela entende o seu lugar. E por isso o seu marido é honrado, elogiado. E esse marido reconhece também e diz para ela que, olha, tem muitas mulheres poderosas, mas virtuosa, somente tu. Irmãos, aqui para os homens, né? Interessante porque ele finaliza falando isso, né? Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Por quê?
Porque normalmente é isso que nos chama a atenção primeiro, né? Mas isso não dura para sempre. Mas a glória de uma mulher virtuosa dura para sempre. Ela para sempre será honrada. Que mãe especial. Olha, quero te parabenizar pelos teus filhos. Você foi uma mãe exemplar. Os filhos depois chegam para ela e agradecem ela, né? Agradecem o pai, agradecem a ela. O marido sempre a louva, diz: amor, passamos por muitas dificuldades, mas tu em todo o tempo se mostrou cooperadora e virtuosa. Ela é honrada e é elogiada. Amém. Provérbios de sabedoria. Finalizamos aqui o livro de Provérbios. Vontade de continuar em Provérbios, né? É lindo demais. Mas é isso aí. Tem 31 capítulos. Olha aí. Todo dia você pode ler um provérbio. Todos os dias do mês, né? Você pode ler um provérbio, que é riqueza e sabedoria para a sua vida. Amanhã a gente continua, então, chegamos no livro de Eclesiastes, também um livro de escritos aqui por Salomão também. Amém, Jesus? Te agradecemos pela tua palavra, pela virtude do teu ensino, pela profundidade da tua instrução. Somos felizes, alegres, porque o Senhor é a nossa referência. O Senhor é a nossa direção, o nosso norte, o nosso guia, o leme do barco da nossa vida. Não estamos a naufragar. Nós temos quem governa, quem pilota e quem dirige os nossos passos. Guia-nos, ó Deus, por veredas da justiça. Guia-nos, ó Deus, por caminhos eternos, por caminhos de paz e não de guerra, caminhos de bondade e não de maldade, benignidade e não de malignidade. Guia-nos, ó Deus, por caminhos, ó Deus, altos, caminhos supremos, caminhos soberanos. Guia-nos, ó Deus, por caminhos eternos. Nós oramos e declaramos que estamos debaixo da Tua palavra, submetidos e submissos à Tua palavra e guardados por ela também. Luz para o nosso caminho. Estamos gratos, contentes, realizados e favorecidos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, querido irmão. Graça e paz para você. Uma boa tarde. Nos vemos amanhã, então. Nosso devocional, Verbo do Alfa ao Ômega. Amanhã, iniciando Eclesiastes. O livro de Eclesiastes. Amém? Paz.